Então, vamos lá. Quero falar rapidamente sobre o nosso DNA, tá? Onde é que está sustentado o nosso DNA, né? O primeiro eixo essencial do nosso DNA é a colaboração, é o trabalhar em conjunto. A gente não faz nada sozinho e a gente não acredita em quem acha que consegue resolver as coisas sozinho. Então, aqui na VectorMed, nós somos um grupo de pessoas que se juntou para trazer as suas competências, complementar essas competências e prover condições para a geração de riqueza em tudo aquilo que a gente faz. Então, o primeiro eixo, que é o eixo fundamental, é o eixo da colaboração, é o eixo do trabalhar junto, é o eixo de estar lado a lado, né? Qual é o segundo eixo? O segundo eixo é que nós entendemos que cada um de nós tem uma capacidade extraordinária de conhecimento. E esse conhecimento ele pode se transformar em competência na medida em que eu coloco ele em prática, transformando em habilidade, e aí, em função da atitude que eu tenho, se eu tenho habilidade e eu tenho atitude construtiva, eu caminho de forma acelerada para transformar o ambiente em que eu estou. O nosso conhecimento, os nossos esforços, e o terceiro eixo é referencial, é meta, é crescimento. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu desafio? Então, quando eu trabalho de forma colaborativa e estimulo as pessoas a usar o conhecimento e a capacidade, tenho claramente definido aonde eu quero chegar, a gente acredita que nós somos capazes de transformar o mundo. Então, nós nos consideramos agentes de transformação do mundo. É obviamente que para que isso aconteça, eu preciso ter atitude, porque a atitude é o grande diferencial. Então, se eu tenho atitude, e atitude construtiva, e todos os dias eu levanto e consigo repassar os meus conceitos, consigo repassar o meu propósito, consigo repassar os meus desafios e me disponho a trabalhar todos os dias para melhorar tudo aquilo que eu fiz ontem, eu sou um dos transformadores do mundo. No nosso site, depois quem quiser pode dar uma olhada, tem muito mais detalhe sobre o que eu estou falando, eu só quis dar essa passagem, porque esses pontos são pilares fundamentais do nosso dia a dia, de tudo aquilo que a gente faz. Como nós estamos na saúde, nós estimulamos as pessoas a melhorar a sua condição de saúde, todos os meses a gente trabalha com um tema. Então, o tema desse mês de agosto é o Agosto Dourado, né? Quem está na saúde sabe disso. E o que é o Agosto Dourado? O Agosto Dourado é um mês que foi escolhido para se refletir, para estimular a questão do aleitamento materno. Então, e aí quando eu olho para o Agosto Dourado e quando eu olho para o aleitamento materno, e me lembro que o aleitamento materno é um alimento essencial na formação da criança, o conhecimento que nós compartilhamos e as experiências que nós vivenciamos também é um alimento fundamental para o nosso crescimento como ser humano e como pessoa construtiva da sociedade, na sociedade. Então, vamos nos lembrar sempre e estimular as pessoas do nosso meio, da nossa relação, em cada mês trabalhar o tema específico da saúde, buscando o quê? Buscando levar permanentemente a reflexão, né? E a busca de melhorias e situações menos desconfortáveis, né? Feito isso, vamos começar então a nossa rápida viagem sobre o mercado da saúde e alguns cenários que a gente quer discutir com vocês. Aqui um pouquinho do que eu já falei, aqui são os meus sócios, né? O Ronaldo fica no Rio de Janeiro, a gente tem uma unidade no Rio de Janeiro, o Salles fica comigo em São Paulo, a Roberta fica em Minas Gerais, a Rosária, que não tem aqui, também fica conosco em São Paulo. Então, a gente tem uma base em São Paulo, tem uma base em Minas e agora está montando uma base no Rio de Janeiro. Quando a gente fala em saúde, a gente não pode perder de vista a cadeia de valor, né, da saúde,
que na verdade é o quê? O conjunto dos players, né, que interagem, produzindo, servindo e atendendo, né? E esses players, o grande desafio de cada um deles, como organizações, como grupos de negócios e como organizações, é olhar permanentemente o cliente como a razão de ser do seu negócio. Na medida em que cada um dos agentes desses players tenha essa consciência, nós caminhamos para a transformação do mundo. Porque o cliente é a razão de ser. Não tem negócio, por mais simples ou mais complexo que exista, se não tiver o cliente. Então, estimular os players do mercado a olhar o cliente como a referência e a razão de existência do seu negócio faz uma diferença fundamental, né? A gente vai e trouxe para discutir um pouquinho com vocês aquilo que, de alguma maneira, impacta direto no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho de operador de saúde suplementar, vai falar da questão dos médicos, da farmácia e dos hospitais. Tem outros players que são importantes, mas num tempo que a gente tem, com o propósito que é exatamente trazer algumas reflexões para que cada um de nós depois possa avançar e melhorar essas reflexões, nós vamos trabalhar esses quatro grupos, né, que representa uma parcela muito significativa de toda a cadeia de valor. Nós não estamos falando em coisa pequena, nós estamos falando em mais de 9% da geração de riqueza do Brasil, né? Nós estamos falando em valores de 2019 de mais de 650 bilhões de reais. Então, é muita grana que está envolvida, né? Então, é esse o propósito desse nosso papo. E aí, por favor, na medida em que vocês tiverem interações para fazer, fiquem à vontade para fazer, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho da questão de saúde, né? Quando a gente fala em saúde, a gente pensa, pô, está doente, não está doente, né? Mas o que é a doença, né? Então, saúde é muito mais do que a ausência de enfermidades físicas, né? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. E a gente está vivendo nessa pandemia, né, uma prevalência das doenças mentais ou das manifestações mentais, né? Ficamos muito tempo presos, né? E as pessoas começaram a se manifestar das maneiras mais distintas possíveis. Então, vamos ter claro o conceito de saúde para olhar o bem-estar físico, mental e social, né? Isso significa dizer que, quando eu estou falando de saúde, eu estou falando em riqueza material e riqueza imaterial, porque os relacionamentos, o que nós estamos fazendo aqui, nada mais é, na minha concepção, do que uma geração de riqueza imaterial, conhecimento compartilhado e experiências compartilhadas, né? Então, feito essa observação, vamos para o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da saúde suplementar. Esse é um tema que assim, nos atinge diretamente, né? A maioria de nós, pelo menos uma grande parte, hoje nós temos mais ou menos 47 milhões de usuários do sistema de saúde suplementar, né? E só lembrando, acho que todos conhecem, mas nunca é demais a gente repetir, que a saúde suplementar ela é formada pela medicina de grupo, né? Que são as Amil da vida, a Intermédica da vida, a Apivida da vida, né? As seguradoras, que é Bradesco, que é Sul América, né? As cooperativas são as Unimedes, né? As empresas de autogestão, que também estão passando por um processo de transformação muito grande, e ainda tem um pouquinho de filantropia, que são as santas casas, pequenas no interior, né? Esse mercado é um mercado, quando a gente olha aqui, quase 70% do mercado ele está composto por planos empresariais. Então, na verdade, quem sustenta o mercado são as empresas.
Então, 68%, dados do ano passado, 68% são os planos coletivos empresariais. São aqueles planos onde as empresas pagam parcial ou integralmente, né? 13% são os coletivos por adesão, que são aqueles planos coletivos que são criados por instituições, né? Conselhos. Então, por exemplo, eu como advogado, se eu quiser participar de um plano da OAB, eles têm lá um plano para me oferecer. E 19%, menos de 20% são os planos individuais. Esses números têm se mantido ao longo dos últimos 2 anos, né? Os planos individuais não têm crescido e há uma expectativa de redução desse número no curto prazo. Nós estamos vivendo um processo fortíssimo de desemprego, lamentavelmente, né? E como quase 70% é mantido pelas empresas, né? Ainda, por conta dos programas que o governo federal tem estimulado, então as empresas estão colocando as pessoas em casa, mesmo as pessoas que são dispensadas pelos PDVs da vida, as empresas acabam oferecendo o benefício da saúde por algum tempo, mesmo depois de desligado, mas há uma grande expectativa com relação a esse número, porque ele não vem crescendo e, além de não crescer, tem o desemprego e tem o custo que tem aumentado de forma muito significativa. Este 2019, o delta de aumento do custo dos planos de saúde comparado com o IPCA foi menor, mas mesmo assim, 3, 4, 5 pontos percentuais. É muita diferença. É muita diferença. E o grande pagador falou, opa, para aí, não dá mais. Eu não consigo mais pagar. As empresas estão repensando, porque hoje os planos de saúde se tornaram o segundo custo de pessoal, só perde para a remuneração. Por quê? Porque os preços foram crescendo de uma forma assim, substancial, né? E as empresas começaram a rediscutir. Então, a gente já percebe, hoje tem alguns movimentos de grandes hospitais de São Paulo, por exemplo, já fazendo convênio direto com as empresas. Então, adicionalmente a essa questão de desemprego, de aumento expressivo de custo, né? A gente está vivendo um processo de depuração dessas empresas, né? Hoje, os últimos dados falam em mais ou menos 750 operadoras na medicina de grupo. Já foi 2.000, 1.900 aproximadamente. Isso vai reduzindo, vai reduzindo. O que a gente está vivendo hoje, né? Quem é do mercado sabe com bastante clareza, né? Existem 3 grandes empresas de medicina de grupo hoje no Brasil. A Apivida, que vem crescendo de uma maneira assim muito forte, Intermédica, que também, depois que os americanos compraram e colocaram um executivo altamente competente à frente, que é o Irlau, a Intermédica também cresce bastante, e a Amil, que ninguém sabe o que vai acontecer, porque depois que o fundador faleceu, aquilo virou uma situação realmente, né? A Apivida está crescendo de forma assim muito forte. A Notre Dame Intermédica está crescendo de forma muito forte. O que vai sobrar para o mercado? Muito provavelmente as boutiques, o Mint, esse pessoal AAA, né? E as médias têm que se reinventar. Isso a gente tem discutido. Esses dias eu estive conversando com umas pessoas na Abrange, estava discutindo exatamente isso. Tem que se reinventar. Os modelos que até então prevalentes, eles não vão se manter. Tem que reduzir custos, tem que melhorar a eficiência, tem que olhar o cliente como a essência, né? Então, já existem alguns movimentos hoje no mercado, né, de
pessoas buscando opções mais baratas, seja da medicina de grupo, seja das seguradoras. E as seguradoras, por outro lado, também com o propósito de segurar os custos, começaram a criar as suas unidades de atendimento para fazer o primeiro atendimento e reduzir a incidência, a gente chama assim, da caneta do médico, né? Porque a caneta do médico não é fácil, né? Quem sabe, milita no mercado, sabe disso. A caneta do médico é um negócio assim incrível. A gente, depois, quando vai falar dos médicos, vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? O fato é que o mercado da saúde suplementar está se reinventando. Está se reinventando. Caminhando para verticalização, no sentido de qual é o propósito da verticalização? Segurar custo, se reduzir custo, porque o pagador, que é o empresário, falou, não dá mais, não consigo mais pagar. Precisa ter custos mais baixos, precisa reduzir o nível de desperdício que existe hoje no sistema. Então, nós estamos prevendo tempos bastante, eu diria que tempos bastante reflexivos e que exige uma atuação muito forte de quem opera nesse mercado, buscando trabalhar opções com preço e com custo reduzido, né? A gente tem aqui a experiência, todo mundo conhece, ou a maioria deve conhecer, a experiência da Prevent, que era uma coisa que lá atrás, né, 10 anos atrás, muita gente não acreditava, e hoje você já começa a perceber no Brasil, agora em Vitória, agora no Rio de Janeiro vai ser lançado uma também com esse modelo de trabalhar uma determinada faixa etária e de ter preço competitivo e atenção ao cliente. Atenção ao cliente é essência, essência, essência e essência, né? A nossa experiência, especialmente lá no Nordeste e no São Francisco também, que foram duas experiências assim muito ricas, esse viés de olhar o cliente como o seu patrão, o cliente como o seu patrão, muda demais o cenário. Muda demais o cenário e te permite crescer e crescer e crescer. Porque um cliente bem atendido, né, é um cliente que fala bem da sua organização. E o bem atendido é compromisso assumido, compromisso cumprido, né? A gente criou, na época lá no Nordeste, um conceito de que eu vendo BIC, então eu vou entregar BIC. Eu vou entregar Mont Blanc, eu vou entregar BIC. Eu vendi BIC e eu vou entregar BIC. E para isso tem que ter muita clareza nas relações, né? O compromisso que eu tenho, e aí ter indicadores e instrumentos para mostrar que esse compromisso está sendo atendido. Então, eu vejo a saúde suplementar como um momento de muita transformação. Certamente vai reduzir, na medicina de grupo, certamente vai reduzir o número de operadoras, com certeza. E as seguradoras estão fazendo um grande esforço para, especialmente na baixa complexidade, que tinha uma caneta muito solta, né, fazer eles próprios o serviço e, com isso, fazer de forma mais competitiva e preço mais acessível, o custo mais acessível, né? Então, esse é um pouco do que eu vejo na saúde suplementar. Obviamente que isso aqui é um tema que
que dá para discutir uma semana, né? Dá para discutir uma semana. Eu acho, Gilberto, que a gente pode, em cada tema desse, rapidamente abrir para discussão ou para comentários, sabe, que alguém eventualmente tem e queira fazer. Né? Lembrando, né, esse é um encontro rápido e ele tem exatamente o propósito de despertar a discussão. Tá? Ele não tem como você aprofundar as análises, mas ele tem exatamente esse propósito de despertar a reflexão. Né? Não, Raimundo, eu vejo assim, é boa essa oportunidade, mas eu tenho a preocupação da gente começar a entrar nas perguntas e se eu não conseguir apresentar o todo. Legal. Eu acho que eu preferia, assim, está tão rico a sua apresentação que acho que seria importante ser até o fim. Aqueles que tiverem alguma pergunta, por favor, anote. E no final a gente fica mais tranquilo para poder estar respondendo. Beleza. Seguimos assim. A sua apresentação. Assim. Ok? Vamos passar para o segundo eixo, então. É o eixo dos hospitais, né? A gente vive hoje uma grande transformação em sair do modelo hospitalocêntrico, né? Para revisar, para rever, para modificar o papel dos hospitais no Brasil. Né? Hoje, os últimos dados são mais ou menos 6.400 unidades hospitalares. Né? Isso representa aproximadamente 2% das unidades de saúde. Nós temos 302 mil, aproximadamente, unidades de saúde. Obviamente que a gente tem, só consultórios, são 140 mil. Né? Tem 140 mil consultórios, tem mais 44 mil clínicas especializadas, tem mais 24 mil unidades de SADT, que são os laboratórios de análise clínica e vida e imagem. Né? Mas este volume de essas unidades hospitalares também vem sendo objeto de depuração. Né? E, para isso, a gente tem que olhar um pouquinho dois grandes grupos. Né? Na verdade, o que existe hoje são duas grandes organizações que congregam esse tipo de negócio. Né? A gente tem a Federação Brasileira dos Hospitais, né? Onde estão congregados todos, mas com ênfase, a maioria dos hospitais de médio e pequeno porte. E tem um grupo de 120 hospitais, aproximadamente, que compõe a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Esse grupo é onde estão os grandes hospitais. Né? É onde está Sírio, é onde está Einstein, enfim, os grandes hospitais estão concentrados aqui. E esse é um grupo muito forte, porque eles detêm aproximadamente 28 mil leitos de um mercado de 430 mil leitos, ou seja, agora a ANAP e os hospitais da ANAP são hospitais majoritariamente de média e alta complexidade. São hospitais que já estão se reinventando e se ajustando a um novo modelo. Um modelo de se concentrar em determinadas especialidades, né? Um modelo de se transformar num centro de pesquisa e desenvolvimento. Né? Agora mesmo, por conta da Covid, o Einstein e o Sírio encampou um grande grupo de hospitais no Brasil para fazer pesquisas com relação aos medicamentos, a chamada cloroquina ou não cloroquina e tantos outros medicamentos de formas mais distintas possíveis. Né? Então, os grandes hospitais, eles estão aperfeiçoando a sua especialização, se transformando em centro de pesquisa e desenvolvimento e com foco em alta complexidade. Bom, a gente tem uma grande quantidade ainda de hospitais médios e pequenos que vão fechando todos os anos. Né? Todo o encontro da Federação Brasileira dos Hospitais, que eu participo, esse ano, por conta da pandemia, enfim,
É sempre perdemos leito, perdemos hospitais. E vai perder mesmo, porque o modelo hospitalocêntrico não vai preservar, não vai, não se sustenta, não se sustenta. Os hospitais, eles têm que caminhar para as suas especialidades, né? Têm que caminhar para melhorar a qualidade, incorporar tecnologia. A gente vai falar rapidamente um pouquinho lá na frente sobre tecnologia. Tem que se reinventar. Como todos os outros negócios, os hospitais também estão passando por essa fase muito rica de reinvenção. E aí caminhando nessa direção. Os grandes hospitais, especialmente os hospitais da ANAP, são hospitais que investem muito em tecnologia, em gente, e se especializam cada vez mais, né? Recentemente, não faz muito tempo, ano passado, por exemplo, a BP, por exemplo, que é a Beneficência Portuguesa, dentro desse processo de reduzir o conceito do hospital, da saúde hospitalocêntrica, ou seja, criou centros de atendimento descentralizados, exatamente para que as pessoas... Não adianta você procurar, não adianta. É um grande desperdício o hospital abrir a porta para atender alguém que está com gripe, resfriado, né? É muito caro você manter uma emergência para atender baixa complexidade. Então, cada vez mais os hospitais mais competitivos, a gente tem exemplos assim, muito claros dos nossos grandes hospitais aqui, como o Sírio, como o Einstein e como o HCOR e tal, eles começaram a criar alianças com hospitais menores no Brasil para fazer o primeiro atendimento lá, como que se fosse uma barreira, para evitar que as pessoas venham até São Paulo por questões simples, ou por questões que você pode atender em determinadas regiões, né? Acho que, não sei se todos conhecem, mas Recife é o segundo polo de medicina do Brasil, né? São Paulo é o primeiro, o segundo é Recife. Recife tem muitos hospitais e tem muito serviço que é oferecido lá. Então, por que tem que vir para São Paulo? Não tem que... Só vem para São Paulo os casos efetivamente de alta complexidade e que requer recursos de maior complexidade, né? Então, eu lamento ter que dizer, e mesmo sendo otimista, tal, mas que a gente ainda vai perder muito hospital pequeno, porque ainda tem muita gente que não enxergou essa característica de que um hospital geral não consegue sobreviver com menos de 70 a 80 leitos. Tem uma pessoa no mercado, que é o Balestrin. O Balestrin a turma diz que o Balestrin ele é o profeta do Apocalipse, né? Mas ele diz assim, cara, hospital geral com menos de 80 leitos não vai sobreviver. Muda, se vira, seja especializado, encontre uma vocação específica, né? Mesmo nos locais mais distantes, né? A gente percebe que existe hoje um movimento grande no sentido de reduzir os atendimentos de baixa complexidade, levando-os para o atendimento para as unidades básicas de saúde, ou levando para os centros médicos, enfim, e permitindo com que o hospital se concentre no seu DNA ou na sua especialidade, né? Então, esse é um outro mercado também num processo grande de transformação
e assim, a meu ver, nós teremos hospitais muito melhores, especialmente esse grupo, esse pessoal da ANAP, a gente acompanha isso assim todos os dias, com as suas especializações. Então, eu vou tratar determinado assunto, é coração, então o coração vai aqui. Oncologia e oncologia é esse aqui. Então, esse movimento, ele está bastante intenso e, na minha visão, isso vai se consolidando cada vez mais e, lamentavelmente, os menos competentes Darwin. Darwin. Vai morrer. Vai morrer. Vou falar de um outro bloco, que é um bloco que nos afeta também diretamente, né? Que é o bloco dos médicos, né? E a gente tem hoje mais ou menos 450 mil, 460 mil médicos no Brasil, tem uma relação de 2,3 para cada 1.000 habitantes. Quando a gente olha essa relação, a gente vai verificar que os países da Europa, por exemplo, está com 3,4, Estados Unidos 2,7, Inglaterra 2,8, a Alemanha tem um nível muito bom, 4,5, México 2,3. Então, se a gente olhar México, que tem um pouco próximo da gente, nós estamos meio que ainda um pouco abaixo, né? Mas onde é que está a grande questão nossa aqui? É que ninguém quer ir para o Norte e Nordeste. Está concentrado no Sudeste. Então, no Norte, nós estamos com 1,16. Quer dizer, é quase no limite do que a Organização Mundial de Saúde preconiza ou recomenda, né? Então, está todo mundo concentrado nos grandes centros. E aí a gente tem o movimento dos últimos 8, 10 anos, com a abertura de uma grande quantidade de faculdades. Hoje a gente tem mais de 300 faculdades de medicina no Brasil, virou um grande negócio, preços assim incríveis, né? E o que está acontecendo já? Muita gente despreparada, muita gente com baixa qualificação no mercado, e agora, com a intensificação da utilização da tecnologia através das teleconsultas, eu não tenho dúvida de que não vai demorar, vai sobrar médico. Vai ter médico trabalhando de Uber, sem nenhum desrespeito a quem trabalha de Uber. Mas estou falando assim, vai ter médico que vai ter que fazer outras coisas. Porque as faculdades estão enchendo o mercado, ninguém quer ir para o norte, não quer ir para o nordeste, né? Quer ficar nos grandes centros e vai inchar os grandes centros, né? E pior ainda, a resolutividade. A resolutividade ela tem muito a ver com a confiança na relação com o médico. Estava conversando essa semana com uma pessoa da minha relação, a gente vê isso assim com muita frequência, né? Ela foi a uma consulta e demorou 7 minutos na consulta, e aí o médico pegou uma lista de exames e falou: faça todos esses exames e aí você volta quando tiver os resultados dos exames. Então, infelizmente, ainda tem muito médico que a caneta é só para pedir exames, né? E tem muito médico ainda que a caneta é para pedir procedimentos não necessariamente adequados, né? Tem um case do Einstein, que não é muito antigo, né? Com relação à segunda opinião, que é a questão da ortopedia, né? Então, eles começaram a entrevistar os pacientes que tinham recomendação médica para procedimentos ortopédicos, né? Obviamente que, se o paciente insistisse, ele ia fazer o procedimento dele. Mas pediram a oportunidade de ter uma segunda opinião. Mais de 70% dos procedimentos não eram necessários, eram daqueles que se dispuseram a ouvir a segunda opinião.
era absolutamente possível fazer o tratamento sem a necessidade de procedimento cirúrgico. Então, essa é uma realidade nossa, né? A gente também é campeão em especialidade, né? Todo mundo é especialista do especialista do especialista, quando, na verdade, o que a gente precisa, no fundo, é o bom médico da família, né? É o bom médico da família, quando, na verdade, o que a gente precisa é de um paramédico como um enfermeiro de qualidade, né? Eu tenho o privilégio de ter 2 filhos que moram no exterior, né? Tem uma filha que mora em Londres e um filho que mora em Toronto, né? Essa minha filha que mora em Londres, por exemplo, tem uma enfermeira que faz todo o acompanhamento. Então, a necessidade da atuação do profissional médico, ela só acontece depois de esgotado todas as outras interações com os paramédicos, né? E no Canadá não é muito diferente, o modelo de saúde do Canadá também é muito diferente, né? Eu fui visitar o meu filho ano passado e aí ele levou o meu neto para uma consulta. Eu fui junto com ele para entender como é que funcionava o modelo, né? Então, um modelo de respeito, mas um modelo de compartilhamento de responsabilidade. E esse é o grande tema que a gente tem hoje. Eu discuto muito isso em todos os fóruns em que eu participo. Porque, por outro lado, também a gente fala dos outros e deixa de falar nós, né, individualmente. Porque se existe hoje um grande volume de desperdício na área de saúde, falam-se em 20%, 30%, parte disso está relacionado com o médico, parte com o hospital, mas parte também com cada um de nós, que não se cuida. Então, o grande desafio que a gente enxerga para esse grupo aqui é o resgate do médico de família, o resgate do médico que gera confiança na relação e na interação com as pessoas. E, infelizmente, a gente ainda vai tomar um pouco mais de tempo, porque assim, o mercado está jogando médico, as escolas estão jogando médicos assim todos os dias, e certamente já está sobrando. Já está sobrando. Agora, por conta da pandemia, quando os atendimentos eletivos deixaram de ser realizados, e aí os atendimentos passaram a ser virtuais, muita gente já perdeu emprego e vai continuar perdendo emprego, porque o mundo mudou. A realidade hoje é completamente diferente. Mais um bloco que impacta na nossa vida, né? São as farmácias, né? Então, hoje a gente tem quase 80 mil lojas no Brasil, quase 50% em redes, faturamento muito relevante, né? E o que vale aqui, eu acho que a gente falar um pouco, é o processo de transformação que esse mercado também está sendo submetido, né? Processo forte de consolidação e uma transformação das unidades em shopping centers, em oferta de produtos não necessariamente ligados à correção de doenças, mas ligados a uso pessoal, né? Então, por exemplo, ano passado, o movimento foi quase 17 bilhões em não medicamentos, e as farmácias cada vez mais estão oferecendo outros serviços, né? Chama atenção o volume de atendimentos, isso são dados do ano passado, mas o que a gente tem percebido hoje é o engajamento desse pessoal na tecnologia, ou com a tecnologia, né?
e uma visão muito forte de olhar o cliente, de respeitar o cliente, de entender o cliente, de atender o cliente a partir das necessidades deles. Então, hoje, por exemplo, muitas redes já estão integradas, e com o crescimento das teleconsultas, né, muitas redes já estão integradas, de forma que hoje eu sou cliente de uma operadora X, eu posso fazer uma consulta virtual, da consulta virtual já sai a receita já é encaminhado para a farmácia e em 45 minutos eu recebo o medicamento em casa. Então, a força da tecnologia nas nossas vidas, né? E há quem diga que se a pandemia trouxe alguma coisa positiva para nós, foi acelerar o processo da tecnologia, né? Acelerar o processo da tecnologia. E hoje, cada vez mais, esse pessoal está integrado com os players, né? Aqui tem muito conceito do que eu chamo de aliança, né? Eu gosto de usar o conceito de aliança, porque, para mim, aliança é muito mais do que parceria. Aliança é você integrar as competências complementares com o propósito de entregar melhor, de entregar um serviço melhor, mais eficiente, mais rápido, mais qualitativo e com preço competitivo. Porque cada vez mais a gente hoje já tem oportunidade de comparação e de avaliação de preços, né? Então, um dos grandes temas que eu vejo hoje nas farmácias é a integração com a tecnologia e a integração com os grandes players, para que a farmácia ou as unidades sejam instrumentos de facilitação para a vida das pessoas, né? Imagine, há pouco tempo atrás, né? Imagine que eu saía da minha casa, ia a uma consulta, sei lá, na Rua Itapeva, aí pegava uma receita, aí passava numa farmácia e depois voltava para minha casa. Hoje não preciso fazer mais disso, nada disso. Eu sentado no sofá da minha sala, eu faço uma consulta virtual e eu recebo o medicamento em X tempo na minha porta. Então, são tempos, eu diria que o meu pai diria inimaginável, né? São tempos inimagináveis que a gente está vivendo hoje, por conta da tecnologia e por conta da integração dos players e dessa visão, assim, cada vez mais forte de olhar o cliente como o seu grande ativo. O cliente como o seu grande ativo. E as farmácias começam a perceber isso, já perceberam isso e estão trabalhando com muita intensidade. Então, eu separei esses quatro blocos para bater esse papo com vocês e gerar uma discussão. Mas antes de começar a discussão, tem um outro tema que também é muito presente hoje, que é a questão da tecnologia, né? Então, o Romero Rodrigues, que é um cara, assim, bambam em tecnologia, especialmente na época das fintechs, né? Que é a tecnologia voltada à área financeira, e ele diz assim, cara, já passou o tempo das fintechs, agora elas estão num processo já de consolidação. O tempo agora é das health techs. Então, o uso da tecnologia em benefício da saúde, em última análise, em benefício das pessoas, né? O uso da tecnologia em benefício das pessoas. Então, embarcar a tecnologia, os últimos dados são mais de 800 bilhões de dólares investidos no mundo nas health techs, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitos movimentos, né? Agora, ano passado, o Hospital das Clínicas, né? Eles utilizaram ali, quem conhece o Hospital das Clínicas, lá no fundo tem um prédio administrativo. Eles pegaram o quarto andar do prédio administrativo e fizeram uma
uma grande incubadora de health tech, né? Chama Inova HC, né? E a gente tem o privilégio de apoiar uma das empresas que estão lá no Inova HC, que é a Dr. Tiz. Dr. Tiz é uma plataforma de consultas online e uma plataforma de exames, laudos de exames de raio-x online, né? Então, hoje cresce bastante, né? Eu diria que as health techs hoje são a bola da vez, né? A bola da vez. E são a bola da vez utilizando Big Data para identificar fatores de riscos, utilizando inteligência artificial e robótica para diagnóstico e tratamento de doenças. Mobile, então, mobile já está quase que ultrapassado, né? O mobile, né? Então, hoje a gente usa, faz consulta, enfim. A parte de e-commerce, essa história que eu contei para vocês, certamente vocês já devem ter vivenciado isso, né? Eu estava participando de um bate-papo com o pessoal do Einstein, e eles estavam contando, né, sobre essa grande transformação, né, do paciente no sofá de casa, e em X tempo ele já recebe medicamento, né, pela integração dos vários devices de tecnologia, né? Enfim, esse é o nosso mundo, né? Eu estava ouvindo recentemente o Silvio Meira, né? Não sei, acho que o Silvio Meira é um futurista brasileiro e da área de tecnologia. Ele é lá do César, lá de Recife, né? Aquele grande grupo de pessoal de Recife lá que trabalha tecnologia. E ele dizia assim, ele falou, ó, o desafio, a gente já venceu o desafio do genoma. O desafio agora é utilizar a inteligência artificial para fazer predição, né? Então, o desafio é fazer análises para você dizer, esta pessoa que nasceu agora, ela tem uma potencialidade de uma determinada comorbidade lá na frente, e você começar a trabalhar isso de forma preditiva, né? E tomar ações. Isso tudo vai contribuir para quê? Para outro fenômeno que a gente vive hoje, que nós estamos vivendo mais, cada vez mais, né? E graças a Deus por isso que a gente está vivendo cada vez mais, né? Então, a tecnologia chegou para ficar, não tem mais volta, não tem mais volta. O pessoal fala, e telemedicina? Falou, vamos, peraí, vamos discutir telemedicina, primeiro vamos separar o que é telemedicina e teleconsulta, porque telemedicina é mais do que teleconsulta, né? Mas vamos pensar em como usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida e a condição de vida das pessoas, né? Esse é um tema, assim, apaixonante. Dá para a gente conversar isso aqui durante muito tempo. É um tema que eu vou tratar num programa de mentoring que a gente tem, e eu vou convidá-los, a todos que estão aqui, depois vou te mandar, Gilberto, vou convidá-los, vamos trabalhar um sábado de manhã só olhando essa questão de tecnologia para a área de saúde, né? Eu só quis trazer esses insights que não tem muita novidade, mas tem coisas concretas, né? Então, aqui na VectorMed, a gente apoia a Dr. Tiz, que é teleconsulta. A gente apoia uma outra startup chamada Crux. O que a Crux faz? A Crux, ela tem uma plataforma de exames à distância. Mas, mais do que a plataforma, ela tem uma equipe médica que faz o laudo. Porque uma coisa é você vender a tecnologia pura. E a tecnologia pura, com a velocidade do tempo, ela rapidamente comoditiza. Agora, você ter uma equipe de profissionais médicos por trás disso, e aí você começar a trabalhar essas informações com o devido cuidado e respeito da LGPD, e etc., mas trabalhar isso
com inteligência artificial é coisa assim maravilhosa, né? Só para encerrar esse tema aqui, saiu publicado na revista Nature uma pesquisa de um grupo o resultado, né, de um trabalho de um grupo de pesquisadores alemães, e eles avaliaram 25 mil tomografias, exames do coração, né? E a partir dessa análise, eles descobriram que as trabéculas é um tecido que envolve o coração e que elas contribuem para aquecer o sangue. E isso validou o que há 500 anos atrás o pessoal já vinha falando sobre esse tema. Então, o uso do Big Data, da inteligência artificial, é algo assim inimaginável o que a gente pode fazer, com isso, né? Então, já avançamos bastante no tempo, e esse é um assunto assim apaixonante, né? A gente começa a falar disso e não para mais, né? Então, só para antes de começar o nosso debate, eu não sei quem leu, mas o SEAL são os marines americanos, né? Então, esse Mark Owen, ele escreveu um livro chamado Não Há Dia Fácil, né? E ele conta a história, ele conta as estratégias que eles utilizaram para matar o Bin Laden, né? E aí ele diz que o único dia fácil foi ontem. Então, cada dia é um novo desafio, cada dia são novas oportunidades que a gente tem para crescer, para contribuir, para ajudar, enfim, para ser apoio para as pessoas, né? E para compartilhar o nosso conhecimento e as nossas experiências para que a gente continue a crescer e seja esses verdadeiros transformadores do mundo.